Caro Simoncini, o senhor queria falar comigo sobre o Sassoferrato. Aqui está uma pintura dele com certeza autêntica. Não de ateliê, está bem conservada. Escute, mas por que afinal o Sassoferrato é considerado um pintor de santinhos? Não, em toda a iconografia... Não, eu diria que ele foi considerado assim porque o Sassoferrato sofreu um terrível declínio na opinião comum por várias razões. Antes de tudo, ele é um pintor extremamente religioso e conhecido por suas imagens sacras. A laicização da sociedade durante a segunda metade do século XIX e a primeira metade do nosso levou ao repúdio de quadros que foram considerados lacrimosos e intransigentes. Depois o fato de que ele representa principalmente Madonas. O declínio do culto mariano e depois o Sassoferrato sofreu aquela condenação contra o chamado academicismo do século XVII, uma condenação que foi típica do período das vanguardas. Não se deve esquecer que o próprio Guido Reni, que hoje é considerado um dos maiores artistas dos 600 por décadas, de 1920 até 1960, passou por um eclipse. Vou lembrar-lhe apenas um caso, a Grande Imaculada Conceição, de Guido Reni, proveniente da coleção de Lord Ellesmere, que hoje se encontra no Metropolitan Museum, no leilão da Christie's em Londres, em 1947, foi vendida por 7 guinéus. Mas até aquele quadrinho ali do Sassoferrato... Tudo bem, mas eu o comprei por uma ninharia em 1960 e me arrependo, porque naquela época eu poderia ter comprado dezenas deles, pagando de 100 mil a 600 mil. Escute, mas existiu toda uma indústria dos santinhos, ou estou enganado? Por que não? A imagem da Madonna difundida nas igrejas, etc., é a imagem... Naturalmente, ele foi muito copiado porque é um pintor eminentemente sacro e, sobretudo, católico, e em especial daquele catolicismo particular que surge da Contra-Reforma Tridentina. É justamente isso que faz do Sassoferrato um pintor muito interessante, além da prodigiosa qualidade de suas obras. Eu sou um grande admirador do Sassoferrato, sempre fui. Bem, mas como é que quando vejo esta pequena imagem há um... Que branco é? Bem... Em primeiro lugar, possui uma técnica muito particular. Ela disse tudo, branco não é branco, sempre há um tom dourado, né, um tom luminoso, que é obtido pela mistura de gotas de ocre com branco. Nunca é branco puro. Depois tem uma técnica esmaltada, impecável, perfeita, e também é muito interessante do ponto de vista cultural, porque além dos retratos, ou seja, o seu autorretrato, que hoje se encontra nos Uffizi e que é de 1682 a 1683, você sabia que o Sassoferrato nasceu na cidade homônima? Em 1609. Ele se chamava Giovanni Battista. Salve, e era filho de um pintorzinho local. Dizem que o pai também era maioliqueiro, nasceu em 1609 e morreu em Roma em 1685, mas até pouco tempo atrás sabíamos pouquíssimo sobre sua vida. Surgiram documentos dos quais resulta que já muito cedo ele era bastante apreciado no meio artístico, eclesiástico romano e também por alguns nobres. O autorretrato dos Uffizi é de 1683, o ano em que o quadro foi doado pelo príncipe Flávio Tidi ao grão-duque da Toscana. Portanto, não era um pintor desprezado, não era apenas um pintor para freiras e frades de pequenos conventos, como se acreditava até hoje. É preciso também dizer que muitas pinturas de Sassoferrato, que são citadas por várias fontes, não são conhecidas, se perderam. A recuperação do catálogo de Sassoferrato ainda está em andamento. Estão surgindo aos poucos, tanto em leilões em Londres, quanto em coleções privadas italianas e francesas. De qualquer forma, como eu dizia, é muito interessante também do ponto de vista cultural. Uma das coisas mais singulares são as séries, a série de cópias, de interpretações, diria, que ele faz de vários pintores. Eis porque ele fez tantas mesmo, e de vários artistas. Por exemplo, um dos tipos de Madonna que ele repetiu vem de Albrecht Dürer. Depois há um quadro muito singular na Pinacoteca Tosio Martinengo de Brescia, que é uma interpretação de uma pintura que na época dele não era muito famosa, uma obra de Andrea del Sarto, que se encontrava em Roma na coleção Giustiniani. O original se perdeu, resta apenas um pequeno fragmento no Metropolitan Museum de Nova York, mas conhecemos o quadro inteiro. A partir de uma gravura de Blumart
e o quadro de Brescia é uma interpretação magnífica, eu diria em chave purista, da obra de Andrea del Sarto. Depois temos a Santa Polônia de Timóteo Vitti, da qual existe uma versão muito danificada e muitas outras são conhecidas. Depois temos cópias de Rafael, da Deposição, da Predela da Deposição. Depois temos também cópias de Spagna, há uma em Perugia. E depois temos até mesmo uma Madalena, que é copiada, é uma interpretação do quadro de Domenico Tintoretto, que hoje se encontra na Pinacoteca Capitolina de Roma. Mas depois outra coisa, o grande retábulo de Aspreia, que antigamente se chamava Aspreia Sabina, hoje acredito que se chame Aspreia, e que eu mesmo mandei restaurar nos anos 50, em meio à zombaria geral. Muita gente me disse, mas por que você vai gastar o dinheiro do Estado para restaurar uma crosta desse nível? O quadro de Aspreia é uma interpretação da célebre imagem da Anunciação que se encontra na igreja homônima de Florença. Por que tudo isso? Eu acredito que a gama de modelos do Sassoferrato, modelos que muitas vezes remontam a épocas mais antigas, deve ser colocada em relação direta com a concepção de tempo típica da tradição judaico-cristã e que é retomada pela Contra-Reforma. Você sabe que para os antigos o tempo não é retilíneo, é cíclico, enquanto para a tradição judaico-cristã, e nos dias de hoje também para o marxismo, o tempo é retilíneo, segue um único caminho. Para os cristãos, começa no momento da criação, passa pelo pecado original e segue com uma história contínua até o juízo final, que virá mais cedo ou mais tarde. Ora, o Renascimento havia rejeitado essa interpretação retilínea do tempo, voltando-se, ao contrário, para o conceito cíclico do paganismo. É essa a razão pela qual a Idade Média é rejeitada no Renascimento. É a razão pela qual ocorreu um fato enorme, ou seja, a demolição total da Basílica de São Pedro no Vaticano, que continha a produção mais importante da religião cristã desde o século IV, desde a época em que Constantino havia construído a igreja até o início do século XVI. Por quê? Porque toda a Idade Média era rejeitada como algo inútil, feio, supérfluo. Com o Concílio de Trento, ao contrário, retorna-se à antiga tradição. Tudo aquilo que, como o Barônio, o cardeal Barônio, no final do século V, ia às catacumbas estudar os afrescos para apreciar seu espírito sagrado. Assim também Sassoferrato se inspira em uma grande variedade de modelos para demonstrar que sempre existe uma mesma tradição. Posso afirmar que o que surpreende em Sassoferrato é a qualidade e o acabamento. Forza não é um pintor do nível de Santini, eu o considero um grande pintor. Por exemplo, retratos. Ele também pintou alguns retratos, dos quais apenas 3 são conhecidos. Um é do Monsenhor Ottaviano Prati, que se encontra na Galeria Nacional de Roma. Outro, infelizmente ausente da mostra, está em Sarasota, na Flórida, e retrata o cardeal Rapaccioli. Depois há um retrato recentemente descoberto em Pádua, que está ausente do catálogo da mostra, mas presente na exposição, e que retratava o cardeal Ottoboni. Devem ter existido ainda outros, porque temos desenhos que indicam como a produção de retratos do Sassoferrato não era tão escassa quanto hoje acreditamos. Há um quarto retrato que foi leiloado na Christie's, em Londres, há algum tempo. Eu não o vi, portanto não posso julgá-lo, mas pela reprodução me parece autêntico. É um pintor que depois repetiu essas imagens muitas vezes, além de alguns modelos, sobretudo as grandes telas de altar, como a de Ascreia, como a belíssima tela de altar presente na exposição da igreja. Você está se referindo a Sassoferrato, lembraram-se do 3º centenário da morte dele, com 5 anos de atraso, porque ele morreu em 1685. Na época do aniversário em que o selo foi feito, sugeri à imprensa oficial, ao Ministério dos Correios e Comunicações, que criassem um selo. Fui eu quem propôs esse selo. Carimbo. Assim, para comemorar o 3º centenário, a cidade de Sassoferrato dedicou uma exposição ao evento. Eles atrasaram, mas isso não é uma falha, antes tarde do que nunca. Acho a exposição muito interessante, muito bem feita, com um catálogo científico, naturalmente com algumas pequenas omissões, alguns pequenos erros, mas ninguém é perfeito e considero que é uma exposição que vale a pena ver. Eu a vi 2 vezes e devo dizer a verdade, da segunda vez gostei ainda mais do que da primeira. Também está exposto um grupo de obras de pintores das marcas do início do século XVII,
entre as quais obras-primas de Orazio Gentileschi, obras de Giovanni Francesco Guerrieri, de Ramatiani, de Simone de Magistris. Para mim, porém, o Sassoferrato não tem nada a ver com esses pintores locais. Para mim, o Sassoferrato se inspira sobretudo nas imagens sacras de Scipione Pulsoni. Isso eu já disse em 1959, ou seja, ele aplica, inspirando-se em seus mestres, que devem ter sido principalmente Francesco Cosa e Domenichino, aquele princípio cujo teórico foi Giovanni Antonio Giglio de Fabriano, o princípio da mescla regulada. Giglio dizia: os pintores do passado eram religiosos, mas pintavam mal. Hoje a fé é melhor, mas pintamos mal. Então façamos composições antigas com modos modernos. É isso que faz o Sassoferrato, assim como antes dele já havia feito Scipione Pulsoni. Há uma continuidade entre os dois. De qualquer forma, o que surpreende em Sassoferrato é que todas as versões de seus quadros, quando são autógrafas, indicam sua autoria. Não há participação de ateliê, o que é muito surpreendente. De algumas pinturas, conhecem-se dezenas de versões, mas todas estão no mesmo nível. Depois há também um fato curioso. Sassoferrato foi descoberto. Tinha uma casa, então, para começar. Ele se casou em 1648, teve 6 filhos, mas o curioso é que ele não morava no bairro dos Vittori, ao redor da Piazza di Spagna, perto da Via del Babuino. Via della Croce morava na Via Batina, ou seja, era uma rua que hoje está quase desaparecida, fica no Fórum de Augusto. Eu me lembro perfeitamente da Via Bassina. Lá morava um artesão que consertava meu gramofone quando eu era criança e provavelmente ele ficava justamente na casa que era do Sassoferrato, então era fora do circuito. Mas isso não tira o fato de que ele era muito apreciado no ambiente eclesiástico. Sabe-se que a princesa de Rossano comprava seus quadros muito cedo, quando ele ainda tinha 30 anos, depois o quadro de Santa Sabina. Foi encomendado porque do altar havia sido retirado um quadro atribuído a Rafael, que tinha sido doado ao cardeal Francesco Barberini, então não era um pintor pouco conhecido, pouco famoso, foi a demolição de um certo tipo de pintura acadêmica e de pintura sacra. Depois há outro fato que Sassoferrato não se enquadra nos esquemas historiográficos. Sassoferrato é daquele período que chamamos de barroco. Não há absolutamente nada de barroco, não há absolutamente nada de enfático. O seu espaço é bem delimitado. Eu diria que ainda é um espaço renascentista. Portanto, é um pintor que é anômalo. E é isso também que o fez ser condenado. Porém, devo dizer algo que não foi suficientemente destacado, que, na minha opinião, Sassoferrato deve ter agradado muito a um pintor francês do século XIX, Ingres. É curioso, mas, por exemplo, na Madonna Oval de Vercelli, o resultado é quase de um purista. Me parece realmente uma pintura digna de Ingres, exceto pela técnica esmaltada perfeita. As formas do Sassoferrato são irrepreensíveis, absolutamente perfeitas. Além disso, nos próprios traços da Virgem me parece encontrar algo que me lembra aquele classicismo francês do século XIX. Aquele quadro é uma obra-prima. Sempre considerei o Sassoferrato um grande pintor. Não mudei de opinião. Na verdade, a exposição confirmou minha opinião anterior. Sempre pensei assim, desde a primeira pintura que vi, embora eu pessoalmente seja contra imagens sagradas. Embora eu não seja crente, acho o Sassoferrato fascinante. Pintor que me encanta. No entanto, tem sido negligenciado, porque, sejamos francos, em enciclopédias, as enciclopédias e os manuais de história da arte sempre chegam atrasados, mas será muito difícil fazer os historiadores da arte entenderem que ele é um grande pintor e um desenhista extraordinário. Infelizmente, na exposição de Sassoferrato, por razões de conservação, devido à fragilidade das folhas, não foi possível apresentar uma amostra do que ele produziu no campo gráfico, mas ele é um desenhista extraordinário e um grande pintor. Mas há também uma pintura extraordinária, a Giudice. Um quadro de beleza incrível é aquele que está na igreja de San Pietro, em Perúgia, uma pintura em que há uma espécie de magia cromática. O Sassoferrato, vejo e encontro isso em alguns quadros sacros. Eu acredito que a cor tenha um significado simbólico, mas em outras pinturas, como a Giudice que você mencionou corretamente, há um colorismo mágico que alcança resultados não muito diferentes daqueles que Carlo Dolci obtinha em Florença. Com outro estilo, em outro contexto cultural e com outras intenções.
Para mim, Sasso Ferrato sempre pareceu, parece e sempre parecerá um pintor extraordinário. Mas não há algo de precioso nisso? Não consigo encontrar. Quando a forma é tão intensa, nada é afetado de... Sentimental? Mas não acho isso sentimental. Ele não recorre àqueles subterfúgios e àquelas baixezas a que recorrem os pintores sacros quando não sentem o que estão pintando. Ele sente, é por isso que é tão puro e tão intenso. Você menciona a afetação de que ele é acusado. Eu diria que ele não é nada afetado. Seus personagens são imóveis, são fixos, não são agitados por sentimentos. Nunca há, eu não conheço quadros de Sasso Ferrato com lágrimas. Em geral, é a afetação. Recorre sempre a sentimentos que querem provocar compaixão. Então não há perturbação, movimento barroco, as suas... Crianças não têm nada de kit. Sabe que o kit infantil é um dos mais eficazes, até mesmo nas pinturas sacras de má qualidade. Seus santos são imóveis, são como se estivessem fixos, em um momento que depois se perpetua pela eternidade. Basta ver a interpretação que ele dá da Madonna de Foligno de Rafael em um quadro que hoje se encontra na National Gallery of Ireland, em Dublin. Quadro que eu considero prodigioso em qualidade, prodigioso o modo como o pintor consegue executar o azul do manto da Madonna. Para mim, aquele quadro é um tour de force. Depois, no catálogo, há uma quantidade de coisas que deixam admirado. Sim, há Madonas dolorosas, Madonas com o menino, mas há sempre aquele instante imperturbável. Aquele instante que é fixado e que depois dura eternamente. E é isso que torna Sasso grande lá em cima. Algo de metafísico, quer dizer? Sim, No quadro de Brescia encontro algo de metafísico. No rosto da Madonna de Brescia, que novamente me lembra Ingres, encontro algo de metafísico. É imperturbável, é a imperturbabilidade da verdadeira fé. Mas e o vínculo entre o pintor e sua cidade natal? Mas parece que ele fez um quadro lá. Aliás, há um quadro, da qual a cronologia é incerta, uma crucificação que pertence a uma igreja nos arredores de Sasso Ferrato, mas com a cidade natal eu não vejo nenhum vínculo. Este deve ter sido um pintor que esteve com Domenichino em Nápoles, nos últimos tempos de Domenichino, e depois em Roma deve ter conhecido Francesco Cosa, na minha opinião essas são as duas raízes, e depois estudou Scipione Pulsoni e foi informado por algum monsenhor. Do tratado de Giovanni Antonio Giglio, essas, na minha opinião, são as origens culturais de Sasso Ferrato. Eu não vejo nenhum vínculo, nem com Gentileschi, nem com Guerrieri, muito menos com Simone dei Magistri ou com Ramatiani, que são pintores das marcas. Ou que trabalharam nas marcas, que realizaram temas sacros, mas não vejo absolutamente ali dentro o mundo de Stasio Ferrato, né? O mundo formal, a técnica, absolutamente nada. Talvez uma sombra em Gentileschi, mas não creio. Portanto, esta lembrança pelo tricentenário da morte poderia ser o início de uma descoberta, mais do que uma descoberta. Mas já hoje tudo vale. Hoje tudo vale. O aumento do mercado, o aumento do número de colecionadores faz com que tudo tenha valor. Pode muito bem acontecer de aparecer algum Sasso Ferrato verdadeiro em um pequeno leilão e que fique sem comprador ou que se possa adquirir por pouco dinheiro, porém hoje tudo tem valor. Então pode ser um redescobrimento no sentido de apreciação geral. Acredito que a exposição, se for visitada por muitas pessoas, como espero, contribuirá para fazer do nome de Sasso Ferrato um nome muito respeitável.